Olá! Que o amor de Deus mais uma vez inunde o seu coração e que esse tempo juntos seja de grande alegria para todos nós. Muito obrigado por nos receber mais uma vez como Igreja Batista da Lapa na sua residência, na sua casa. Vamos juntos celebrar ao nosso Deus. Abraçar o mundo, transformar e a salvação vamos levar, pois Cristo assim nos convidou. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar o amor. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar o amor. É tempo de sorrir, é tempo de cantar, tempo de dar as mãos, tempo de abraçar. O mundo transformar e a salvação vamos levar, pois Cristo assim nos enviou. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar o amor. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar o amor. Pessoal, vocês não sabem como é que a tia está animada de estar aqui com vocês agora, anunciando algumas programações excelentes que eu sei que vocês vão adorar. Estaremos toda terça-feira às 16 horas com você, contando historinhas,
cantando muito, fazendo brincadeiras. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e vão querer repetir todas as vezes. Venham conosco, hein? Toda terça-feira às 16h. Um beijo! Contribuir é, sobretudo, um ato de adoração. Você demonstra a sua fidelidade e o seu compromisso através do dízimo. E você demonstra a sua generosidade através das ofertas. E lembre-se, nós estamos em campanha de missões mundiais. Os nossos missionários também precisam do nosso apoio, do nosso amparo, do nosso sustento em oração e também através da nossa contribuição financeira. Lembre-se do tema da campanha. Fomos chamados, desafiados a transformar o mundo com a alegria de Jesus. Portanto, participe neste momento, adore ao Senhor através dessa experiência tão especial que é a contribuição. O que o meu Senhor fez por mim, não consigo esconder a minha emoção quando penso nesse amor sem fim. Com o mais alto preço pagou meu resgate sem retroceder. O seu sangue na cruz por mim derramou. Como eu poderia esquecer? Sofreu tanto para que eu não precisasse sofrer. E morreu somente para que eu pudesse viver. E assim conquistou minha redenção. Como eu poderia esquecer? Ele mesmo assumiu meus pecados no Calvário. Alto preço pagou o meu resgate sem retroceder. O seu sangue na cruz por mim derramou. Como eu poderia esquecer? Ele mesmo assumiu no Calvário por mim se entregou.
Graça e paz. Bom estarmos juntos virtualmente, aproveitando essa maravilha da tecnologia que é um presente de Deus para nós. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, desce diretamente do Pai das luzes. E nós temos tido a oportunidade e o privilégio de, mesmo neste tempo de isolamento, não deixarmos de adorar a Deus juntos, cada um na sua casa, de ouvir, meditar na palavra de Deus e sermos também edificados pelas canções e por tudo aquilo que temos preparado para vocês com muito carinho. Deus abençoe sua vida através de tudo o que estamos fazendo, porque o fazemos de todo o coração. O que podemos esperar quando servimos a Jesus Cristo? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 1 a 10. Esse é o texto bíblico da nossa meditação. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram a ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Vamos orar? Ó Deus, Deus querido, Deus bondoso, fala aos nossos corações através da Tua palavra e desta meditação nela. Promove em nossa vida a Tua vontade, encoraja, abençoa, fortalece o Teu povo e faz tudo isso, Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Asaf, quando compôs o Salmo 73, fez isso depois de ter passado por uma crise espiritual muito profunda. O motivo da crise foi por ver que gente má, orgulhosa, sem temor de Deus, estava prosperando, enquanto ele, que procurava dedicadamente ser fiel em tudo, vivia passando por dificuldades e por tribulações. Mas, enquanto meditava, enquanto orava, enquanto o seu coração estava inquieto, o Senhor generosamente falou com ele, de maneira que ele fez uma grande descoberta. Ele declarou no Salmo que a prosperidade dos orgulhosos termina em destruição. E também disse: bom mesmo é estar perto de Deus e anunciar as suas maravilhas. Asaf reafirmou no final do Salmo o seu compromisso com Deus de fidelidade, dizendo: eu te desejo mais do que qualquer outra coisa na terra.
Se Asaf estivesse vivo para testemunhar esse incidente vivido por Pedro e João, certamente teria ficado maravilhado. Os apóstolos estavam indo para o templo para a oração das 3 da tarde, como era o costume dos judeus piedosos e também dos gentios tementes a Deus. Os tempos eram muito difíceis para os discípulos de Jesus, mas eles seguiam o exemplo de Daniel, que orou, mesmo com a proibição do decreto real, e por isso foi lançado na cova dos leões, onde também pôde ter uma experiência profunda com Deus, da presença e do livramento. Lucas relata que no caminho eles encontraram um homem aleijado de nascença, que estava sendo carregado para a porta do templo, onde costumava pedir esmolas às pessoas que chegavam para a oração. Observe que foi Lucas, um médico, quem descreveu a condição daquele homem. Pedro, ao vê-lo, olhou e disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Meus irmãos, o milagre foi tão contundente que ele não levantou simplesmente. Ele deu um salto e entrou no templo com eles, como diz o texto, andando, pulando e louvando a Deus. Talvez nem mesmo os apóstolos tenham percebido naquele momento, mas estava se cumprindo uma profecia do grande Isaías. Lá no capítulo 35, verso 6 do seu livro, ele diz: os aleijados pularão como o cervo e os mudos cantarão de alegria. A multidão toda se reuniu para ver. E Lucas escreveu assim: todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa e ficaram perplexos. Admirados, correram para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Esse acontecimento teve vários desdobramentos que não tivemos tempo de ler no texto. Por exemplo, Pedro teve uma oportunidade de anunciar mais uma vez o Evangelho para uma multidão e até mesmo para os líderes religiosos. Os sacerdotes ficaram enfurecidos e mandaram prender os apóstolos. Houve a primeira proibição de pregar o Evangelho. A igreja, quando ficou sabendo de todo o ocorrido, se reuniu urgentemente numa vigília para orar, interceder por Pedro e João. E aquela oração foi tão vigorosa que o chão tremeu. Os crentes foram fortalecidos pelo Espírito Santo e se tornaram ainda mais unidos de coração e mente. Essa história, essa linda história, ela nos ensina verdades sobre o que nós podemos esperar quando estamos a serviço de Jesus Cristo, a serviço do reino de Deus. Quando servimos ao Senhor, nós somos especialmente abençoados. Essa é a primeira verdade. Jesus Cristo está agindo, está expandindo o seu reino na terra. E a sua ação se torna mais visível e mais concreta quando ela é realizada através de nós, seus discípulos. Fazia pouco tempo que o Espírito Santo havia sido derramado sobre os discípulos. Fazia pouco tempo que o próprio Senhor Jesus Cristo foi elevado aos céus e desapareceu diante dos olhos deles. Fazia pouco tempo que eles haviam recebido a promessa de que aquele mesmo Jesus que eles viram subir iria voltar
Fazia pouco tempo que eles tinham recebido uma ordem, um mandato de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Os discípulos estavam, portanto, aprendendo a se relacionar com Jesus de um jeito novo, de uma maneira, por assim dizer, não presencial. Ainda assim, mesmo neste início, eles que antes eram tímidos e desajeitados, já demonstravam uma mudança muito grande no seu agir e na sua fé. Eles ainda eram inexperientes, é verdade, mas receberam uma missão e, juntamente com essa missão, receberam poder do alto para continuar a obra do Senhor de anunciar o Evangelho e mostrar compaixão por meio do serviço às pessoas, em especial às pessoas mais necessitadas. Olhe para nós, disse Pedro. O homem olhou, fixou o olhar. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e ajudou o homem a se levantar. Muitas vezes, esse ato de dar e receber esmola acontece de uma forma mecânica. Aquele que pede costuma agir com manipulação para convencer aquele que dá a entregar alguma coisa. E aquele que dá, por sua vez, normalmente age com indiferença e dá tão somente para se livrar daquela situação que o incomoda. Mas o Espírito Santo transformou aquele momento, que seria um momento como outro qualquer, que seria um momento mecânico, impessoal, num encontro muito pessoal e transformador. Primeiro, fazendo com que Pedro e o homem aleijado se olhassem. O Espírito Santo tocou no coração de Pedro para que ele olhasse, visse, enxergasse verdadeiramente aquele homem até então invisível. E também aquele homem foi direcionado pelo Espírito Santo a fixar os seus olhos no apóstolo, ainda que na intenção meramente de receber uma esmola. Depois, o mesmo Espírito Santo, empoderando Pedro para oferecer ao homem o que ambos, nem Pedro, nem o aleijado, imaginavam. Podemos nos identificar aqui com os dois, porque ao mesmo tempo em que somos miseráveis, carentes da graça de Deus, também somos os seus ricos agentes que levam a sua graça a quem necessita. Pedro ofereceu a ele muito mais do que a sua mão. Pedro ofereceu a ele muito mais, na verdade, do que ele, enquanto um ser humano, podia oferecer. Pedro ofereceu Jesus Cristo, o Salvador. E essa oferta transformou a vida daquele homem para sempre. Invocou o nome de Jesus e sua autoridade, se colocando ali como um representante da sua vontade. O aleijado recebeu muito mais do que a cura física. Por ter entrado no templo com os apóstolos para adorar e para testemunhar, nós podemos inferir que ele recebeu algo muito mais importante, que era a cura da sua alma. Uma situação comum que poderia ter passado despercebida, se tornou tão pessoal, tão especial e testemunhal, que nos edifica até o dia de hoje. Portanto, assim como nós fomos chamados
para viver em comunhão com Jesus Cristo, nós também somos enviados por Ele para servir no mundo como instrumentos da sua graça, da sua cura e da sua salvação. A segunda verdade sobre o que podemos esperar quando estamos servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo é que a nossa fidelidade no serviço não nos livra de enfrentarmos problemas. Veja que problemão os apóstolos Pedro e João tiveram, tão somente porque serviram fielmente o Senhor e abençoaram grandiosamente a vida daquele homem. É estranho. Pedro e João realizaram uma boa ação. Além disso, eles foram instrumentos de uma obra divina. Eles cumpriram uma profecia que já era tão esperada por tantos séculos. Eles humildemente reconheceram diante de Deus e também dos homens que o poder para realizar tal obra não era proveniente deles. Mesmo assim, o que eles experimentaram foi ingratidão e uma injusta punição por parte dos líderes. Depois de passarem uma tarde e uma noite inteira na prisão, foram interrogados duramente pelos mesmos homens que causaram a morte de Jesus. Com coragem, Pedro lhes anunciou o Evangelho. E eu resumo para vocês, em 10 sentenças, o sermão de Pedro na continuidade daquele capítulo. Basicamente, ele disse o seguinte: quem curou o aleijado foi Jesus, o Nazareno, que vocês rejeitaram. Ele viveu como justo. Deus fez dele a pedra angular, rejeitada pelos construtores. Deus deu a ele um nome acima de todo nome. Ele é o autor da vida. Ele é o profeta anunciado por Moisés. Ele é o servo predito pelo profeta Isaías. Mesmo assim, vocês o crucificaram. Mas ainda assim, ele quer perdoar e abençoar vocês. Portanto, arrependam-se enquanto é possível e vivam em um novo tempo. Portanto, se Jesus Cristo foi humilhado e injustiçado por ter feito somente o bem, por ter dito somente a verdade, por ter sido fiel a Deus Pai em todas as coisas, não podemos imaginar que não enfrentaremos também problemas como ele enfrentou. Mas isso não é motivo de desânimo para nós. Pelo contrário, isso deve trazer alegria ao nosso coração, porque isso nos identifica com o nosso Senhor, isso nos identifica como seguidores dele. Portanto, não estranhe e nem recue diante da oposição e das tribulações que servir ao Senhor acarretam, mas espere pelo auxílio que virá na hora certa, porque Ele sempre cuida daqueles que pertencem a Ele. A terceira verdade: Deus usa a comunidade para nos fortalecer. O seu povo é um recurso que Ele tem para o nosso encorajamento e também para a cura da nossa alma. O Eclesiastes disse que é melhor serem 2 do que 1. O salmista declarou que bom e agradável é quando os irmãos vivem em união. Jesus enviou seus discípulos
de 2 em 2 para realizar a sua obra. Ele prometeu que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria. E disse também que não os deixaria órfãos, mas estaria com os seus todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo, quando foi derramado, o foi sobre a comunidade de discípulos reunidos. E Pedro e João estavam juntos na adoração, na missão, no sofrimento e na libertação. O ex-aleijado se uniu a eles imediatamente ao ter um encontro curador e transformador com Jesus Cristo. Entrou no templo com eles para orar, para adorar, para viver a comunhão que há em Cristo Jesus. E enquanto tudo isso acontecia, a igreja reunida orava, intercedia intensamente por eles enquanto estavam na prisão. Deus os libertou em resposta da oração coletiva feita por seu povo. E depois de libertados, eles não fugiram da cidade. Ao contrário, eles foram se juntar aos irmãos. E foi o cuidado e o encorajamento mútuo que reparou as feridas do corpo e da alma daqueles homens. Quando eles se reuniram com todos os irmãos, eles oraram, eles choraram, eles se alegraram, eles entregaram o problema a Jesus Cristo e buscaram conforto e cuidado uns nos outros. E Deus demonstrou a sua aprovação dessa atitude, porque naquele momento eles foram cheios do Espírito Santo e fortalecidos para aquilo que ainda haveria de vir. Nada disso, com certeza, teria acontecido não fosse pela mão de Deus, mas também podemos acreditar que nisso não teria acontecido sem o amparo e a força da comunidade de fé. Portanto, não subestime jamais o valor da comunidade de fé para a sua vida, nem a força da igreja, dos irmãos, para manter e preservar a sua vida espiritualmente aquecida. Concluímos, portanto, que quando servimos a Jesus Cristo, podemos esperar a bênção divina ser derramada em profusão sobre nós mesmos e sobre as pessoas a quem nós estamos servindo. Deus abençoa de uma forma especial aqueles que estão a seu serviço. Podemos também esperar problemas, tribulações, mas isso porque a nossa fidelidade nos identifica com o Senhor e certamente não pode haver privilégio maior e melhor do que este. E também podemos esperar pelo encorajamento e crescimento que Deus realiza em nossa vida através do seu povo, através do nosso envolvimento, engajamento, comunhão com os nossos irmãos. Que essas verdades sirvam para encorajar você a servir a Cristo e ao próximo com ainda mais amor e mais disposição e desprendimento. Que Deus abençoe a sua vida e que você continue a ser um instrumento útil, usado por Deus para glorificar o seu nome e para abençoar vidas. Deus os abençoe. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde pouso a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida, Jesus.
Jesus, este é teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos faz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos trava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, desse sangue lavado, mais alvo mais que a neve, algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, desse sangue lavado, mais alvo. Eu sou livre, eu sou livre, eu
Muito obrigado por nos receber mais uma vez em sua casa e juntos celebrarmos ao nosso Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, protegida por Ele, cheio da graça e do amor do Deus Pai. Fique conosco, semana que vem estaremos juntos mais uma vez, se Ele assim permitir. Igreja Batista da Lapa, mesmo que distante, conectada a você.